Olá, gente linda de Deus, misericórdia, graça e paz. Mais uma vez estou eu aqui, pastor José Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, para compartilhar algo da palavra de Deus com vocês. E hoje eu gostaria de ler Lucas capítulo 5, versículo 29 ao 32, que diz assim: E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com Jesus. Mas os escribas e os fariseus murmuravam contra Jesus e seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhes disse: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas a pecadores ao arrependimento. Por que eu estou lendo este texto hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Eu estou lendo esse texto porque eu acabei de falar com um querido amigo, pastor de uma grande igreja aqui da região metropolitana de São Paulo, e na nossa conversa ele me citou um fato interessante que aconteceu com ele hoje mesmo, terça-feira. Ele disse que ele recebeu uma mensagem de uma jovem mulher casada com uma outra mulher, e essa jovem perguntou a este pastor, que eu não vou citar o nome nem a igreja porque ele não me deu esta autorização, mas ela perguntou para ele, disse a situação que ela era casada com uma outra mulher e perguntou para ele: eu tenho permissão, eu posso entrar em sua igreja? É claro que esse meu amigo disse: as portas da igreja estão abertas, você será muito bem-vinda em nosso meio. Mas isso me fez pensar, me fez refletir a que ponto nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a um ponto tão trágico, tão doentio, que as pessoas estão perguntando aos pastores se elas podem entrar dentro de um templo, participar de um culto. E isso não é somente o caso desta moça homossexual, é o caso da prostituta, é o caso do drogado, é o caso do morador de rua, é o caso de tantas outras pessoas. Porque parece-nos que a igreja é um ambiente apenas para as pessoas de uma determinada classe social, de um determinado padrão ético, moral. E na realidade a igreja, ela é o corpo de Cristo para manifestar saúde na vida daqueles que não possuem. Tanto você que está me assistindo como eu, merecíamos estar na igreja. Você e eu merecíamos a graça misericordiosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Quando eu leio Romanos capítulo 3, eu vou descobrir que desde Adão até os dias de hoje,
Não há um homem nascido pela vontade do homem e da mulher que seja justo. Todos os homens e mulheres, desde Adão e Eva até hoje, são pecadores, não são dignos, são injustos. E, na verdade, Jesus deixa aqui bem claro para os fariseus, para os religiosos da época, que ele veio buscar, que ele veio tratar, que ele veio socorrer, que ele veio perdoar, que ele veio restaurar pecadores. É claro que eu não estou dizendo que a pessoa deve continuar na prática do pecado, mas o que eu estou dizendo é que um pecador, ele se arrepende, recebe o perdão, recebe a salvação, é selado pelo Espírito. E aí Deus vai fazer a obra na vida desta pessoa através da santificação, e Deus vai sim agir em favor dessa vida, vai libertá-la, vai fazê-la uma nova criatura. Mas muitas vezes você e eu servimos de impedimento para pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra carinhosa. Você e eu muitas vezes estamos julgando, estamos condenando pessoas que o próprio Senhor Jesus não condena. Muito pelo contrário, Ele quer que todos se arrependam e Ele quer que todos sejam salvos. Então a minha reflexão hoje é bem rápida e bem simples. A minha reflexão hoje é para dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu participei de uma igreja que, quando pessoas de rua, pessoas pobres entravam nesta igreja, os pais pegavam os seus filhos com aquelas roupas cheias de frufrus e colocavam elas num canto e separavam dessas pessoas. Mas posso te dizer uma coisa? Eu prefiro estar no meio da praça pública, ali na Praça Princesa Isabel, onde fica a igreja que eu sou membro. Eu prefiro estar ali no meio daquela praça pública, com aquelas pessoas que moram na rua, que muitas vezes são drogadas, alcoolizadas, que não cheiram muito bem. Eu prefiro estar com elas. Eu prefiro sentar com elas na rua, eu prefiro deitar com elas na rua, do que estar em ambientes pomposos e luxuosos. Eu prefiro estar aonde os pecadores estão, não porque eu vou me misturar e praticar o pecado, mas eu quero estar neste lugar para ser sal e luz e fazer a diferença. A igreja que eu faço parte, Primeira Batista de São Paulo, ela tem uma palavra-chave. E a palavra-chave é que a igreja não é um monumento, mas é um movimento. E eu acredito plenamente que o movimento do Espírito Santo é buscar
e salvar aquele que está perdido. Então, não despreze uma pessoa, não despreze ninguém pela situação que ela está agora. Olhe além, olhe lá na frente e veja o que Deus fez em você e veja o que Deus pode fazer na vida de outra pessoa. As portas da igreja, e eu posso dizer, mesmo não sendo o pastor da Igreja Batista de São Paulo, o pastor sênior da igreja é o pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, mas eu posso dizer uma coisa para você: as portas da primeira de São Paulo estão abertas para todos aqueles que querem buscar Jesus Cristo em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e que você seja tremendamente amado por Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.